Bem-vindos a mais uma videoaula sobre movimento harmônico simples. E hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão dos principais conceitos e fórmulas. Nós falamos sobre movimento periódico e movimento oscilatório. Periódico é aquele movimento que se repete de tempos em tempos, ou seja, ele possui um período. E o movimento oscilatório é aquele que vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, a trajetória que ele descreve de um lado é igual à trajetória que ele descreve do outro. E os principais conceitos que nós vimos aqui foi o de período, que é o tempo dividido pelo número de voltas, a frequência, que é o número de voltas dividido pelo tempo, e aí é só você comparar as fórmulas aqui que você vê que frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. E temos o conceito de pulsação, que é 2π dividido pelo período, que é a velocidade angular do movimento circular correspondente àquele movimento harmônico simples. Vimos também as funções horárias, que são as funções que descrevem a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo quando ele descreve o movimento harmônico simples em função do tempo. Então, x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Velocidade é menos ômega a seno de ômega t mais φ0. E aceleração igual a menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais φ0. Se você reparar, esse pedaço aqui é exatamente este aqui, ou seja, a gente pode substituir nessa equação este pedaço por x e a aceleração será igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Vimos as forças no movimento harmônico simples, e as forças no movimento harmônico ela pode ser descrita por esta equação, onde a força é igual a uma constante vezes x, e esta é uma propriedade básica, é uma característica fundamental do movimento harmônico, que é a força restauradora. Quando o corpo tenta ir para a direita, aparece uma força no sentido contrário, que traz o corpo de volta. Quando o corpo tenta ir para a esquerda, o que acontece? Esta força aparece para a direita e ele tenta trazer o corpo novamente para o ponto inicial da trajetória. Vimos que essa constante pode ser expressa por ômega ao quadrado vezes m, ou, se você desmontar essa fórmula aqui isolando a variável ômega, ômega é igual a raiz quadrada de k sobre m. Vimos também o sistema massa-mola, que tem o período definido pela fórmula 2π raiz quadrada de m sobre k, ou seja, se você souber a massa e a constante elástica da mola, você consegue dizer qual é o tempo do ciclo de um sistema massa-mola, ou seja, o período deste sistema. Vimos que no sistema massa-mola a energia mecânica total ela sempre se conserva, desde que não haja atrito, e que ela é a soma da energia cinética com a energia potencial elástica. E no pêndulo simples, nós vimos que o período do pêndulo é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, ou seja, o período de um pêndulo depende exclusivamente do comprimento do fio daquele pêndulo. Então, vamos agora aos exercícios. Exercício número 5. Eu tenho aqui que em um oscilador harmônico ele tem a sua elongação descrita pela seguinte equação. X igual a 0,5 vezes cosseno de π sobre 4 vezes t, sendo todas as unidades encontradas no sistema internacional. E ele pergunta aqui, qual a velocidade do movimento nos instantes t igual a 1, t igual a 4 e t igual a 6 segundos. Então aqui só para nós nos lembrarmos, né, da relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. A gente tem aqui o raio é igual à amplitude do movimento harmônico. O movimento harmônico acontece, né, com esta projeção aqui sobre o eixo x, e aí ele fica andando para lá e para cá, esse ponto aqui que
representa esta equação. E conforme isso aqui vai girando, essa projeção vai andando para a esquerda e para a direita, e o que ele quer saber é quando t for igual a 1, 4 e 6 segundos, qual será a posição no eixo x. Então a gente tem aqui t1, t4 e t6, e ele quer saber qual é a posição. Então vamos aqui, o que nós sabemos? Nós sabemos que a velocidade, né, que é o que ele pergunta, qual é a velocidade do movimento nos instantes 1, 4 e 6. Velocidade é dado pela equação horária menos a vezes ômega, seno de ômega t mais φ0. Aí aqui é só a gente comparar aqui, né? Este valor aqui é A, este valor aqui é ômega. Então agora é só a gente substituir aqui menos 0,5 vezes π sobre 4 mais seno de π sobre 4 vezes t. E agora a gente só precisa saber quando o tempo igual a 1, a gente substitui t igual a 1 e faz as continhas. Nós vamos chegar aqui, v no instante 1 é igual a 0,5 π sobre 4 mais seno de π sobre 4. Isso aqui é igual a 0,5 vezes 3,14 dividido por 4, que é o π sobre 4, vezes o seno de π sobre 4, que é 0,707. Ou seja, velocidade no instante 1, que é quando ele é π sobre 4, nós temos aqui 0,55 metros por segundo. No sentido negativo, ele está indo para este lado. No tempo igual a 4, a gente só substitui isso aqui, vai sair com seno de π sobre 4, que é seno de π, ou seja, seno de π é igual a 0, então velocidade no ponto 4, que é esse ponto aqui, é igual a 0. Lembre-se, nesse ponto aqui, nesses pontos extremos, o corpo está indo para lá, neste ponto aqui ele para e começa a voltar. Então, velocidade igual a 0. E o último ponto, t igual a 6, velocidade 6 é igual a menos 0,5, π sobre 4, seno de π sobre 4 vezes 6, isso aqui vai dar seno de 3π sobre 2, que é menos 1, π sobre 4 é só fazer a continha, então velocidade no instante t igual a 6 igual a 0,39. E lembrando, neste ponto aqui, né, no ponto central, é quando a velocidade atinge o seu valor máximo, porque é quando a função seno é igual a 1, né, o módulo dela é igual a 1, é a velocidade máxima do nosso corpo. Exercício número 6. Ele pergunta aqui, qual a aceleração de um corpo que descreve um movimento harmônico simples quando sua elongação é igual a 0 e quando a sua elongação é igual a A? Vejamos. A gente sabe que x igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ0. A gente sabe que velocidade é igual a menos A ômega seno de ômega t mais φ0. E a gente sabe a equação horária da aceleração, que é menos A ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0, ou menos ômega ao quadrado vezes x. E ele pergunta, quando x igual a 0 e quando x igual a A, qual será a aceleração? A aceleração no ponto x igual a 0 é igual a menos ômega ao quadrado x0. x0 aqui é igual a 0, ou seja, qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Então, no ponto x igual a 0, a aceleração do corpo será igual a 0. Da mesma forma, a aceleração quando no ponto A, ou seja, quando xa igual a A, é só substituir aqui por A, e a gente vai ter aqui que a aceleração no ponto A é menos A ômega ao quadrado. Essa daqui vai ser a aceleração máxima. A aceleração é máxima nos extremos do movimento harmônico simples. Exercício número 7. Ele pergunta aqui, qual é a força exercida em um oscilador massa-mola de amplitude 0,3 metros com massa de meio quilo que tem um período de 3 segundos no momento em que a sua elongação é máxima. Então vamos lá, vamos traduzir esse enunciado aqui.
ele tem aqui, ó, a amplitude é 0,3. Nós temos que o período, ou seja, t igual a 3 segundos. Nós temos que a massa é 0,5 quilogramas. E sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. O que nós sabemos também? Sabemos que aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. E sabemos que ômega é 2π sobre t. E a gente já tem aqui, ó, t igual a 3, ou seja, ômega igual a 2π dividido por 3. Então agora vamos começar a substituir as coisas aqui na nossa equação da força, que é o que ele pergunta aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Massa a gente já viu 0,5 menos ômega ao quadrado vezes x máximo, né, porque ele quer saber quando o x, né, no momento em que a elongação é máxima. Elongação é máxima quando o x igual a amplitude. E aí a gente tem aqui ômega ao quadrado, a gente já viu aqui que é 2π sobre 3. E a é igual a 0,3. Então agora é só a gente fazer essa conta toda aqui. E a gente vai chegar aqui. Força é igual a menos 0,65. Menos 0,65 o quê? Menos 0,65 newtons. Porque todas as unidades aqui estão no sistema internacional. Então a força também estará representada no sistema internacional, ou seja, em newtons. Exercício número 8. Qual é o período e a frequência de um pêndulo simples que tem comprimento de 0,25 metros, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Ou seja, comprimento do pêndulo igual a 0,25 metros, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e nós sabemos que no pêndulo o período é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. E a frequência, que é o que ele está pedindo também, né? Período e frequência. Frequência é o inverso do período. Então agora é só substituir aqui e vamos fazer as contas. Período igual a 2π, 2 vezes 3,14, raiz quadrada de L, 0,25, dividido por 10. Isso aqui dá 0,99, ou seja, o período deste pêndulo é de aproximadamente 1 segundo. O outro pedacinho é calcular a frequência, que é inversa. Então, 1 dividido por 0,99 dá também aproximadamente 1, ou seja, frequência igual a 1,01 Hz. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas. Grande abraço e até a próxima videoaula.